de hoje, nós vamos começar fazendo uma breve recapitulação do que aconteceu sábado passado. Você lembra da lição de número 3? Que Paulo e Silas foram presos e lá eles louvaram ao Senhor e deu aquele terremoto que as portas caíram, né? E os presos ficaram livres. E depois que você fizer a sua recapitulação, você vai pegar de novo o personagem de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram para Filipos. Você pode começar mostrando o seu mapa e apontar a cidade de Filipos. E lá eles desceram para uma cidade chamada Tessalônica. E lá em Tessalônica, eles pregaram bastante o evangelho. Eles conheceram um jovem chamado Timóteo. Timóteo era muito cristão. E lá, ao sábado, ele ia lá e pregava o evangelho. Paulo, né? E reparem que hoje a nossa Bíblia, ela é nesse formato de livro, certo? Você pode perguntar às crianças se eles têm Bíblia, se eles manuseiam, como é fácil manusear a Bíblia hoje, né? Mas antigamente a Bíblia era feita em rolos de pergaminho, tá? Professores, eu fiz essa Bíblia aqui, vou mostrar pra vocês. Eu peguei 2 folhas de papel colorido, tá? Colei uma na outra. Coloquei palito de churrasco nas pontas. Olha aqui, ó. Tá? E eu colei a imagem da página 47. Você vai na página 47 e tem todos esses visuais aqui. Recorte e cole no pergaminho. E você vai deixar assim para a aula, tá? Quando você for falar, a Bíblia era nesse formato, eu usei aqui um elastiquinho de cabelo, mas você pode amarrar com uma fita, tá? E você vai falar, crianças, antigamente a Bíblia era feita em rolos, tá? Então, Paulo foi lá, pegou o seu rolo e começava a ler. Ele lia as escrituras por 3 sábados e as pessoas estavam abrindo seus corações para a palavra de Deus. Só que tinha algumas pessoas que não estavam muito contentes, né? Umas pessoas estavam observando. Os judeus que moravam em Tessalônica estavam gostando de ouvir a palavra de Deus. Eles não tinham o hábito de examinar a Bíblia. Eles acreditavam no que Paulo falava. Então, eles arrumaram algumas pessoas para ir lá e fazer tumulto. Depois de 3 sábados, que estava dando resultado, né? Os cristãos estavam amando ouvir a palavra de Deus. Eles contrataram uns malandros para ir fazer um tumulto na cidade de Tessalônica. E eles foram lá e foram na casa de Jason. Jason era um homem muito bom de coração e ele tinha hospedado os apóstolos, Paulo e Silas, estavam na casa dele. E a autoridade mandou chamá-los, porque estava dando muito tumulto. E quando eles chegaram lá em praça pública, falaram, olha, esses homens aqui estão virando o mundo de cabeça para baixo. Agora vieram aqui, eles estão dizendo, governador, que vai vir um rei, e esse rei se chama Jesus e vai governar aqui todo mundo. Imagina a loucura que ficou naquele dia, não é? Então, de lá, eles tiveram que escapar, porque eles estavam fazendo tumulto, as pessoas estavam acusando eles, né? E Jason teve que pagar uma multa na época. Jason não aconteceu nada com ele, Deus os livrou. Depois disso, eles foram para uma cidade chamada Bereia. Aponte no mapa. Você pode deixar o mapa na parede lá, tá? Foram para uma cidade chamada Bereia. E chegando lá, eles começaram a pregar a palavra de Deus. E eles iam agora de novo ler a Bíblia, o rolo, né? E o que é interessante, que cada palavra que Paulo falava impressionava os corações deles. E ele ia lá, olha lá as mensagens, né? Que boas notícias que a Bíblia anuncia para o mundo. Jesus veio nos salvar. Você pode mostrar a imagem e explicar um pouco. Por que tem a foto do bebezinho? Porque Jesus nasceu, né? Jesus veio a este mundo, encarnou. A cruz, ele morreu pelos nossos pecados
Ele ressuscitou e foi nos preparar um lugar. Jesus nos ama. Você pode explicar essas imagens para as crianças, tá? E o que é mais interessante é que lá em Bereia, as pessoas não ficavam só o que Paulo falava, diferente de Tessalônica. Eles pegaram as suas Bíblias, pegaram o seu rolo e começaram a analisar. Ler desde o profeta Isaías, ler o que Moisés falavam. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ser um cristão fiel. E eles entenderam que a Bíblia, que Jesus realmente veio para salvar. Porque naquela época eles tinham ainda tem, né, uma imagem distorcida do Salvador. Que Jesus não era o Filho de Deus, literalmente. Jesus não era o ungido. Eles ainda continuaram crendo que Jesus ainda ia voltar, ou que ia reinar de forma gloriosa. Mas agora ele entendeu que Cristo veio para reinar em nossos corações e nos dar a vida eterna, tá? Então, depois que deu muito resultado, muitos bereanos estavam estudando, agora se entregando de fato a Jesus, aqueles invejosos judeus lá de Tessalônica desceram lá para a Bereia. E eles resolveram fazer outro tumulto. Eles queriam mesmo era atrapalhar a obra do Senhor, tá? Então, antes deles chegarem lá para fazer o tumulto, o Timóteo já ficou sabendo, né, o que ia acontecer. Então, os irmãos bereanos também pegaram Paulo e enviaram agora para Grécia, para Atenas, né? E Silas e Timóteo ficaram lá, continuando pregando o evangelho. Quando chegou em Atenas, Paulo sentiu muita dificuldade de pregar o evangelho, porque as pessoas adoravam muitos ídolos. Você pode perguntar para eles, né? Que tipo de ídolos? Estátua, mas quais são os ídolos de hoje? Dinheiro, né? Roupa, alguma coisa, tudo que você coloca acima de Deus. Eles eram muito apegados aos bens materiais. E ele enviou uma carta para Silas e Timóteo para descerem até Atenas. Quando chegou lá, foi muito difícil a pregação do evangelho, porque já por conta desse defeito de caráter que eles tinham. E Paulo lembrava como foi tão bom pregar lá em Bereia, né? Porque os cristãos de fato aceitaram, creram e estudaram a Bíblia. E Deus fica tão contente quando a gente pega a nossa Bíblia, para ler, para pesquisar, para conhecer mais de Jesus, tá? Essa é a nossa história de hoje, a lição 4. Para o revisando, no manual tem algumas bibliazinhas, deixa eu só ver aqui, na página 48 tem várias bíblias. Você vai recortá-las e enumerá-las do 1 até o 8, tá? Você pode colocar num copinho ou em uma caixinha, tá? Eu tenho essa caixinha aqui, o baúzinho. E você vai pedir com que eles, de forma aleatória, peguem uma bibliazinha. Ele vai pegar a Bíblia e você vai na página 102. Você pode anotar antes em um caderno, se você tiver só ela em PDF, você pode anotar em um caderno as perguntas, tá? São 8 perguntinhas na página 105 do manual. Então, ele pegou a pergunta de número 7 ou 6, você vai lá e faz a pergunta. É um momento bem divertido, que agora eles vão, se eles não prestaram atenção, agora eles vão o quê? Relembrar, vão aprender de novo. Bom, para o Memorizando, você vai precisar de alguns materiais para te auxiliar, tá? Porque eu achei bem bacana essa parte do Memorizando agora, o visual tá bem didático. Você vai pegar 2 folhas de papel, ou um quadro branco, ou quadro negro. Usa o recurso que está ao seu alcance, tá? Também você vai precisar de um cone, e você vai montar um alto-falante. O alto-falante não, um megafone, perdão. Você vai fazer esse megafone aqui, tá? E no manual também tem a opção da Bíblia. Você vai cortar as palavras e colocar dentro da Bíblia. Eu coloquei um papel preto atrás, tá? E imprimir o nome, você pode escrever também o nome. Se não quiser também, pode ser apenas essa parte aqui, que é o que importa. Eu fiz isso aqui só para ficar mais didático, tá?
e um papel vermelho. Pode ser uma fita também, de qualquer cor. Você vai precisar desses materiais. Como que você vai começar? Primeiro você vai perguntar se ela conhece a palavra ignorância. Ignorância é não saber de algo. Mas onde eu aplico a palavra ignorância? Às vezes nós vemos alguém que está bravo, ou chateado, ou age de forma áspera, a gente fala que ele está ignorante. Mas é porque ele não sabe de tal assunto e ele age daquela forma. A palavra anunciar. Anunciar é um verbo, é uma ação. É você fazer saber, você informar, tá? Então, quando você explicar essas palavras, você pode agora atribuir a Bíblia. Deus quer que nós anunciemos, o megafone é para você anunciar, tá? A palavra de Deus, para que as pessoas saiam da ignorância e se arrependam. Por isso que na palavra de Deus, em Atos, capítulo 17, verso 30, diz assim, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, é nossa missão anunciar o evangelho. E como você vai usar esse recurso agora? Você vai chamar de em uma criança para repetir 3 vezes no megafone. Então, ela vai nessa posição aqui, ó. Pegar o megafone, vai ser bem divertido, né? E eles vão falar 3 vezes, repetir 3 vezes agora é o verso, para eles decorarem. Depois que a última criança sentar, que ela lê todo o verso 3 vezes, agora vai repetir todos juntos. Está aqui o nosso memorizando. Para o nosso aplicando, nós vamos utilizar agora algumas frutinhas, tá? Primeira coisa, você vai perguntar se alguém está com fome. E é óbvio, 90% vai falar que sim, que está com fome, né? Então você falou, vou resolver o seu problema. Você vai pegar uma banana, vai cortar uma rodela, certo? Você vai comer. Delícia! E agora você vai perguntar, passou a fome de vocês? Eles vão falar, não. Ainda tá com fome? Sim, agora eu vou resolver de novo o problema. Pega uma banana e coma. Você vai perguntar, e aí, crianças, sentiram o sabor? Olha que gostoso, que delícia! E eles, prof, a gente não comeu. É óbvio que eles vão falar, né? Ah, então para vocês sentirem o sabor, vocês também precisam provar. Lembra da história do chá? Que vocês provaram o chá para sentir se era bom ou se era ruim? A banana também, né? Aí você pode, nessa hora, dar uma rodelinha para todo mundo e perguntar, agora vocês sentiram o sabor da fruta? Eles vão falar, sim, que delícia, que gostoso, tá meio azedo. Eles vão agora passar a opinião deles, né? E vocês vão falar, crianças, quando vocês leem a Bíblia, oram a Deus, vocês vão sentir a presença do Senhor na vida de vocês. Se eu ler a Bíblia e sentir a presença do Espírito Santo, é óbvio, né, que Jesus vai me abençoar. Mas eu não posso fazer isso por vocês. Vocês precisam provar também a palavra de Deus, assim como os bereanos. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles ficaram encantados. Eles falaram, não, a gente precisa estudar, precisamos entender, conhecer esse Jesus. E vocês também precisam pesquisar por vocês. Quem sabe ler aqui, pode muito bem já pegar sua Bíblia e ler todos os dias. Quem não sabe ler, pode pedir para o pai, para a mamãe, para que mostre, para que leia e mostre o caminho da salvação. Para o Contando aos Outros, você vai lá no manual, imprime as etiquetas, tá? As etiquetas, ela está com o versinho de hoje. Você pode colocar em um papelzinho, fazer um cartãozinho, pedir que eles decorem, tá? Mas não deixe que eles saiam sem o verso bíblico, para eles poderem agora contar para os amigos a história que eles aprenderam. A lição de hoje foi bem legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.